Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Memória Alvinegra no ar mais uma vez. Me desculpe, vai ter algumas bateções, uma música alta, coisas que estão acontecendo lá fora. Domingo, a galera tem que curtir, né? Mas vamos falar um pouquinho da partida em que o Botafogo estreou finalmente na temporada, a gente pode dizer assim, a temporada começou oficialmente para o Botafogo na partida de hoje contra o Corinthians. Vou trazer algumas coisas para vocês aqui, algumas pontuações que eu tenho a fazer. Não da partida, não vou falar de jogador, vou falar do time como um todo, mas algumas pontuações sem fazer muita crítica pesada aqui. Claro que alguns jogadores aqui não vão passar desapercebido aqui pelo canal, pela minha análise da partida, tá bom? Fizemos um primeiro tempo em que começamos a mostrar que, pelo menos na parte ofensiva, o trabalho foi feito. O Botafogo estava muito bem ofensivamente até a hora que tomou o primeiro gol, né? De um William que deu uma assistência linda pro Paulinho. E o William parece que ele escolheu o dia de hoje para ele estar completamente inspirado. Que partida fez o William pelo lado do Corinthians? Mas enfim, o lado do Corinthians é o lado do Corinthians. Fica eles para lá com os problemas deles, com as soluções deles. Nós temos que achar os nossos problemas e solucioná-los aqui, tá? O Botafogo, depois que tomou o gol, sentiu a pressão, porque a gente pode parecer até estranho, né? Mas por mais que a torcida tenha feito um papel lindo durante toda a partida, inclusive tendo tomado gol e no minuto seguinte começado a vibrar com a equipe, trazendo a equipe de volta para o jogo, mas da mesma forma traz uma pressão negativa pro jogador de futebol quando a torcida faz a festa que fez e o Botafogo sai atrás. Então, logicamente, que o Botafogo sentiu aquele primeiro gol, sentiu o segundo e sentiu o terceiro. Eu acho que o segundo e o terceiro gols, né, foram por conta do que o Botafogo sentiu quando tomou o primeiro gol, tá? Mesmo assim, não dá pra gente dizer que o Botafogo jogou totalmente mal. E aí é que eu vou chegar a alguns jogadores aqui. Tecnicamente, a gente sabe que o Jonathan e o Lucas Piazon podem entregar, mas os dois tiveram problemas diferentes na partida. O Jonathan Silva, ele claramente mostra que ele não tem condições de ser titular nesse time do Botafogo. Eis o grande problema do Jonathan. Acabei de falar para vocês, Jonathan para mim é um bom jogador, mas ele se mostra um cara que pro time titular do Botafogo não serve. E esse é o grande problema dele. O Roger, eu estava assistindo o jogo pela Globo, o Roger e o Casagrande começaram a criticar o torcedor do Botafogo, que estava na arquibancada, porque o torcedor estava vaiando o Jonathan Silva. Claramente, dois comentaristas que sabem que o Botafogo existe, mas não acompanham o dia a dia do Botafogo há alguns anos. Porque quando a gente começa a vaiar o Jonathan Silva, a gente tá vaiando por conta de um 2021 ruim, de um 2022 em que ele fez um carioca tenebroso, e ele vem falar que a gente não pode vaiar o Jonathan. É um absurdo. O Luiz Roberto até tenta dar aquela deschavada, né? De tipo, não, vaiar é direito do torcedor e não sei o quê, mas eles continuaram batendo no torcedor porque nós estávamos vaiando um jogador que estava mal, não nesta partida, mas há muitas outras partidas atrás. E eles vêm falar que a gente não pode vaiar o jogador que está irritando a gente desde a temporada passada. É um absurdo. Eles não acompanham o Botafogo e eles completam esse absurdo quando eles falam que o torcedor não pode vaiar. O torcedor pagou o ingresso, o torcedor fez de tudo para estar no jogo, apoiou o tempo inteiro, e um jogador a gente não pode vaiar? Qual é, Roger? Qual é, Casagrande? Pelo amor de Deus. São ex-jogadores de futebol. Vamos respeitar o torcedor um pouco mais. Vocês não são comentaristas porque são jornalistas e viraram comentaristas, não. Vocês foram jogadores de futebol, bons jogadores de futebol. Então vocês têm que respeitar o torcedor. Se a gente está vaiando, o torcedor sabe muito mais do Botafogo do que vocês. Tá? Então vamos respeitar quando o torcedor vaia. E vaiamos sim, com toda razão, o Jonathan Silva. Já o Lucas Piazon, chegando ao Lucas Piazon,
não foi mal na partida. Olha o que eu vou falar pra vocês aqui. Eu acho que o Lucas Piazon não foi mal na partida de hoje. Eu acho que o grande problema do Lucas Piazon é que ele esteve durante todo o tempo dele no jogo, ele esteve em uma rotação diferente do resto da equipe. Muitas vezes eu vi o Lucas Piazon até fazendo algumas coisas legais, dando opção no campo, não se omitindo, mas quando ele pegava a bola a gente via que ele estava numa rotação completamente diferente. Era o Botafogo jogando no Nilton Santos e o Piazon jogando como se tivesse emprestado no Chelsea, jogando um amistoso e tal, meio blasé. Então acho que a saída do Jonathan Silva e do Lucas Piazon levaram o Botafogo para o segundo tempo com uma formação mais entrosada, pelo menos ofensivamente, mais entrosada, tá? E que deu um pouco mais de explosão para o Botafogo. Foi aí que eu comecei a pensar, 3-0, 3-0. E é uma coisa, gente, que a gente tem que estar preparado para acontecer. Aconteceu hoje, graças a Deus aconteceu hoje, se é que a gente pode dar graças a Deus por isso, mas graças a Deus aconteceu hoje, porque vamos falar aqui o seguinte, falando do Campeonato Brasileiro no geral. O Corinthians, na minha opinião, é a quarta força do Campeonato Brasileiro. E não é a quarta força que vai disputar o título, é a quarta força que vai tirar de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo pontos importantes. Por isso eles são a quarta força. O Botafogo poderia muito bem ter começado o Campeonato Brasileiro jogando, sei lá, contra o Goiás, contra o Coritiba, contra o Juventude, que vamos enfrentar na quinta rodada, né? Na quinta rodada ou na quarta rodada que a gente vai enfrentar o Juventude, né? Poderíamos pegar esse time porque o Botafogo, nesse processo de renovação, nessa nova identidade, seria interessante pegar um time um pouco mais abaixo para já dar aquela confiança pro time do Botafogo pro resto do campeonato, tá? Mas não, a gente pegou logo o Corinthians, então a gente teve que colocar o nosso nível de competitividade lá no alto, estando aqui. Ainda. Botafogo tem muito a evoluir, mas a gente ainda está aqui e a gente já teve que pegar um Corinthians com nível alto. Ah, é um time que não vence há 3 partidas, mas é um time que está junto desde o ano passado. O Botafogo não. O Botafogo é um time que está junto agora, que teve poucas sessões de treinos em 2 semanas. Então, não foi uma derrota chata, doída, mas não foi uma derrota para a gente já chegar e falar que vamos largar, não vai dar em nada, Botafogo continua igual. Não continua. Tanto que no segundo tempo fizemos uma partida 1000 vezes melhor. E eu comecei a pensar, 3-0 não é um placar legal. Tomar 3-0 em 90 minutos é uma coisa. Tomar 3-0 em 45 é outra completamente diferente. Então eu comecei um mantra na minha torcida aqui. Eu queria muito que o Botafogo fizesse um gol para trazer o torcedor, que nunca abandonou o Botafogo no jogo. Mas se a gente fizesse um gol, essa torcida ia para cima. Durante a partida o Corinthians teve as suas chances no segundo tempo, mas eu vi o Botafogo mais próximo do segundo gol do que o Corinthians do quarto. Então, gente, tivemos uma boa notícia hoje. Esse time, no segundo tempo, com as mudanças que fizemos, passou um mosquito aqui muito grande, mas tudo bem, deixa lá, deixa ele viver, né? Mostramos que no segundo tempo o Botafogo está seguindo o caminho certo. Então vamos esperar agora. Próximo adversário, o Ceará, jogo dificílimo. O Ceará foi até São Paulo e venceu o todo-poderoso Palmeiras, tá? Nós vamos enfrentar o Ceará lá em Fortaleza. Você, torcedor do Botafogo, que está em Fortaleza, vamos comprar o ingresso, vamos lotar o setor do visitante para receber esse time do Botafogo. Depois a gente vai enfrentar o Ceilândia, já com um moral elevado. Vamos enfrentar o Ceilândia em Brasília. Você que está em Brasília, vamos lotar o estádio para que a gente possa receber também muito bem o time do Botafogo. Depois a gente vai ter aí Atlético Goianiense e Juventude. E depois teremos o clássico contra a equipe da Gávea, que eu não vou citar o nome aqui, tá? Mas, gente, sinceramente, acho que por mais que a derrota tenha sido doída, a gente teve algumas boas respostas hoje. Respostas que o Jonathan Silva não pode ser o titular desse time. O Lucas Piazon, ele só pode vir a ser titular deste time quando ele tiver com uma rotação pelo menos parecida com o Diego Gonçalves, que entrou no lugar dele e entrou muito bem,
tá? Então, essas são as minhas considerações da partida. Foi uma derrota doída, mas a torcida fez a sua festa. Nós levamos o time do Botafogo na mão, tá? E que continue assim. O Botafogo foi muito mal no primeiro tempo por conta da falta de entrosamento, por conta da baixa rotatividade do Piazon e por conta da deficiência do Jonathan Silva. Mas no segundo tempo, com as mexidas que fizemos, o Botafogo mostrou que o trabalho está sendo feito e está sendo bem feito. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria falar para vocês. Quase 11 minutos de vídeo, gastei muito tempo aqui falando. Eu não gosto de tirar o tempo de vocês assim, mas é isso. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um coleguinha, tá bom? Para saber se ele tem a mesma opinião. Comenta aqui embaixo, tá? Comenta, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Olha, outra coisa. Assistam os outros vídeos do canal, tá? Assista o vídeo que eu fiz, o Memória Top 7 de pré-jogo, com 7 grandes partidas do Botafogo contra o Corinthians, tá bom? E vê também a história do Meião Cinza. Tá lá, já tá tudo marcadinho já no vídeo lá, tá bom? Grande abraço pra vocês, agora oficial. Valeu. Fui.